Receber com muita alegria. Aplauda Jesus pela vida do pastor Fabiano. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Pode sentar, por favor, que Deus abençoe a sua vida. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus a oportunidade, a confiança do pastor Josué, da igreja, de estar nos recebendo. Eu confesso que eu esperava há uns 3 anos atrás essa oportunidade, já orava por isso, mas foi hoje que o Senhor preparou. Estou muito feliz, estou sentindo em casa aqui, por ter tantas pessoas queridas, pessoas próximas de mim, pessoas que conhecem muitos dos meus pecados. A gente sente muita vontade quando a gente está assim, em família. E aqui eu não posso deixar de ressaltar a pessoa do pastor João Sobrinho, que, sem palavras, irmãos, acho que tudo que eu falar aqui, da minha parte, passa a ser uma demagogia muito grande, mas é o meu eterno superintendente da Escola Bíblica Dominical. Obrigado, pastor, por tudo, tá? Pastor Josué, os demais pastores, muito bom estar com vocês. Hoje, nesse culto de missões, estou acompanhado pela minha esposa, que é coisa rara, a nossa igreja é uma igreja muito pequena, então, quando sai assim, deixa todo mundo perdido, e às vezes, como hoje, a gente sai sem avisar, e os adolescentes já estão encabeçando, já estão trabalhando, e nós já temos alguns obreiros que já estão voando, então a gente deixa lá para as coisas acontecer. Diferente de alguns anos atrás, que meu sogro e minha sogra, que são os fundadores da obra, eles tinham vitalidade, tinham disposição, mas hoje, por conta da idade, do Alzheimer, das enfermidades, então não é mais possível. Mas nós estamos aqui para adorar o Senhor. E eu faço das palavras do pastor Josué as minhas. Deus está falando tremendamente conosco nesta noite. Ontem nós estivemos em Santa Isabel, o Géser nos acompanhou, não sei se ele pediu para o senhor. Pediu, né? Tá bom, mas eu vou ensinar ele. Numa mobilização missionária, e o culto ontem acabou 10 horas. Eu acho que hoje dá para a gente ir até as 10 de novo, Géser. Mas foi uma bênção, irmãos, maravilhoso, uma igreja missionária também. E nós pudemos ter um momento extraordinário. Quero agradecer à igreja, pastor, pela vida de um casal especial, na minha vida, no meu ministério e na última viagem que nós fizemos, que é o Géser e a Vitória. Irmãos, é tão bom, eu falo como pastor, eu acho que os líderes aqui podem confirmar isso, quando você tem pessoas do seu lado que somam, pessoas que somam. Essa viagem que nós fizemos para Bauru, para a terra indígena de Araribá, foi a minha primeira vez naquele lugar, embora com um pouco de experiência já com indígenas, a Vitória surpreendeu, né? E ela disse, é a promessa de Deus se cumprindo, e eu não tenho dúvidas, viu, pastor? Não vou falar como pastor, vou falar como sua filha. Para nós foi um presente de Deus, vindo do céu, porque nós temos dentistas, nós temos médicos no nosso grupo que são fantásticos, que caminha conosco muitos anos, mas chegar o primeiro dia e alguém dar um consultório, não é todo dia que isso acontece. Não é, irmã. Não é. E ela vestiu a roupa dela, primeiro dia atendeu até sem uniforme, depois vai ser disciplinada por isso, por conta da correria. E ela atendeu, acho que ela nem percebeu. Mas foi tudo maravilhoso. Coisa boa é você ter gente do seu lado para servir. E eles podem falar melhor o que eles assistiram, viveram, presenciaram, que na missão não precisa só de missionários, teólogos, de antropólogos, não precisa só de pessoas com diploma, certificado e divisas. Não precisa. Lá nós temos espaço para todo mundo, para todo cristão, todo homem e mulher de Deus que quer fazer a obra de Deus. Eu sempre digo isso. E nós ficamos alojados numa casa que tinha mais ou menos 100 anos. 100 anos de construção, uma casa de madeira, né? E foi tudo maravilhoso.
visitas acontecendo, orações, evangelização, e lá no posto de saúde, os médicos, dentistas, psicólogos atendendo ali. E a gente indo, e arruma carro, e vai consertar, ligar a lâmpada no lugar do culto. Primeiro dia eu preguei no escuro, se eu soubesse tinha colocado o Géser, fui eu que preguei no primeiro dia, mas no outro dia eu melhorei a iluminação para ele lá, e essa foi uma experiência maravilhosa para mim, com algumas viagens já feitas para o campo missionário, contexto indígena, já tive em Moçambique também, no sertão, e Deus fez coisas maravilhosas. Eu quero encorajar vocês, igreja, irmãos em Cristo, liderança da igreja, para continuar enviando. Como já foi dito, eu sei que tem professores, outros irmãos da área da saúde, enviem. E estamos aí, Géser, Jardim Elizabeth, acho que é o nosso próximo ponto aí de parada, né? Vai ser maravilhoso estar com vocês lá. Quero parabenizar a igreja também por ter enviado o primeiro jovem para a escola de liderança de jovens e adolescentes pacificadores. Essa escola, ela é marcante na minha vida. 2009 eu fui aluno, eu participava da Escola Superior de Missões, já casado, o Davi, meu filho, um bebezinho, pedi autorização da esposa, ela deixou, e eu fui para Santos. Não era nada como hoje. A gente ficava alojado em escola, tomava banho gelado, dormia em colchões infláveis nas salas de aula, e a comida era comida de alojamento. Hoje é diferente, mas isso marcou a minha vida, porque no meio do treinamento, no meio da escola, eu recebi a visita da minha família. O meu cunhado levou minha esposa e meu filho para mim ver eles num final de semana, e a gente na praia evangelizando, naqueles apartamentos, e o meu filho chegou lá. Ele tinha 3 anos, o Davi. E difícil a hora de ir embora, a esposa voltar com o filho, você ficar lá. Foi a primeira vez da gente, a escola era 16 dias nesse ano, era a campanha azul, e o Davi tinha 3 anos, e eu vendo aquelas crianças da Jocum junto com a gente, crianças de 6, 7, 8, 9 anos, já passando 15 dias longe dos pais, porque o nosso trabalho era junto com a Jocum. E eu disse, um dia eu quero meu filho nessa escola. E há 3 anos atrás, o Davi, incentivado por mim, pela mãe dele, e já tinha feito alguns projetos lá na Missão Horizontes, ele decidiu ir com receio e foi. Ele se tornou um voluntário da missão, conforme a minha orientação, 2 dias por semana. Vai lá, filho, dobrar carta para os pastores, para os missionários, vai lá fazer algum serviço de digitação. E ele tinha 15 anos, 14 anos para 15 anos, o ano que ele ia completar 15. E ele voluntariou nessa missão, na AME Evangelizar, durante 2 anos consecutivos, nunca faltou num voluntariado. Sem remuneração, a igreja ajudando com a passagem, eu buscando ele à tarde, incentivando, todos os dias, e cada dia mais aprimorando. E esse ano, para a glória de Deus, no final do ano, ele no voluntariado, foi convidado para ir um dia no horário que não era o horário dele, e alguns mantenedores da missão chegaram lá, e o pastor conversando em inglês com eles, apresentaram o Davi como o novo missionário da AME Evangelizar. E eu me lembro que um dia, talvez você conheça a irmã Sueli do irmão Clóvis, eu estava angustiado lá no condomínio, e eu disse, irmã Sueli, ora por mim. Eu queria que a irmã orasse, mas não é exatamente por mim, é pelo meu filho. Eu não quero criar essa criança para ser nada que não seja um missionário. E ela disse, ajoelhe. E eu ajoelhei no apartamento dela, ela orou por mim. E no começo do ano agora, quando Davi foi convidado pela missão, oficialmente, para ser um missionário, com 17 anos, irmãos, eu me lembrei daquele dia, naquele condomínio das Violetas, no apartamento 77, 74, do irmão Clóvis, a irmã Sueli orando por mim. E estou muito feliz porque eu sei que nós estamos levantando uma geração de adolescentes e jovens que estão dispostos a pregar o Evangelho em toda e qualquer circunstância. Estão dispostos a fortalecer a igreja, porque a geração passada, quando se falava de missões, deixava a igreja de lado, mas não é assim que funciona. Não é assim, e Deus está levantando jovens e entendendo que é com a igreja.
E ontem Deus me deu um texto para fazer a abertura daquele culto de Atos capítulo 13, quando fala que a igreja de Antioquia envia os missionários, impõe-lhe as mãos. E é maravilhoso entender que não existe missão sem a igreja local. E, em história das missões, as agências missionárias, elas surgiram porque a igreja ela falhou, ela recuou, retrocedeu, e muitos foram sem a igreja. Foram por conta própria. Mas hoje nós estamos vendo uma igreja forte, sendo estruturada com os adolescentes e jovens, para servirem o reino de Deus, para irem aos povos não alcançados, para irem nos lugares que o evangelho ainda não chegou, para poderem aceitar o desafio diante de uma geração passada que cruzou os braços. Eu agradeço muito ao Senhor pela vida dessa igreja, agradeço ao Senhor pela vida do Joel, da Tânia, que são irmãos que me suportam há muitos anos. O Joel é o vice-presidente da organização missionária UMIPEM, que foi fundada dentro da igreja Sopro Divino, do pastor Rigonato. E desde 2009 nós assumimos essa diretoria e temos trabalhado, mobilizando incansavelmente, comendo os lanchinhos da Tânia no carro, para poder chegar no nosso destino e levar um conceito sobre missões, para uma igreja que precisa de ajuda, para uma igreja que quer uma força extra na evangelização. Meus irmãos, eu gostaria de apresentar um vídeo para vocês, que é o nosso carro-chefe hoje no trabalho missionário. A UMIPEM é uma organização aqui da cidade de Mauá. Ela é interdenominacional, ela não tem uma igreja que é dona. Todas as igrejas são convidadas a participar. E nós trabalhamos com os 8 segmentos menos evangelizados do Brasil, se tratando de Brasil. Mas nós também olhamos para os povos não alcançados e menos alcançados do mundo. Dentre esses povos não alcançados, nós temos então uma faixa no globo terrestre que banha as 3 maiores florestas tropicais do mundo. Daí surge o nome Janela Verde, porque está no território verde. E são cerca de 35 países, mais de 2.200 povos que vivem nessa faixa. 23 graus e meio acima, 23 graus e meio abaixo da linha do Equador. E nós temos povos tribais, povos indígenas que não têm nenhum engajamento da igreja. O louvor que foi cantado aqui agora, no Hora das Ofertas, comentei com o pastor João, é o nosso dilema, é o nosso lema em missões. Quando me perguntam o que é missões, eu falo Ezequiel 47:9. Que por onde esse rio passar, tudo viverá. A bandeira missionária, ela foi criada em cima desse texto. O Géser viu lá, na aldeia. A gente chega, as pessoas meio retraídas, mas a gente vai conversando, vai orando, lê uma palavra, dá um material evangelístico, e as pessoas, e quando a gente chega no culto, as pessoas estão lá. Está na reunião, está lá na hora do louvor, da apresentação. A pessoa que a gente atendeu, né, Vitória? Atende lá e depois se encontra, como é gostoso. Isso é missões. Por onde esse rio passar, tudo viverá. Nós vamos apresentar, consegue apresentar, irmão, o vídeo? Esse é o vídeo da Janela Verde. Só vai passar aqui? Ah, passa aqui também, obrigado. Ele me ajudou, tá vendo? Essa é a
Essa foto do encerramento foi em 2016 do Complay, na aldeia Córrego do Meio, lá em Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul. Esses são os xinguanos, os índios da etnia Cuicuros, adorando o Senhor. Se você olhar bem, tem uma moça de camisa, de blusa roxo, aquela cor ali. Ela está destacada, diferente, mas é uma missionária que trabalha entre eles. Uma jovem missionária que trabalha no Xingu com os Cuicuros. Esse é o nosso desafio da Janela Verde. Nós temos várias janelas em missões. A janela 1040, janela 414, o Chifre da África, vários grupos quando nós falamos de missões. Mas a Janela Verde nos despertou essa ideia de mobilizarmos por conta que são mais de 100 anos de evangelização indígena. Muito mais. E nós olhamos já um movimento que surgiu entre os indígenas, que é a terceira onda missionária, os próprios indígenas pregando para outros indígenas. A primeira onda foi os estrangeiros que entraram no Brasil, nas aldeias, em 1900. A segunda onda, a Igreja Nacional apoiou a primeira onda, os estrangeiros, e entrou nas aldeias para ajudar, mas o resultado são igrejas autóctones, igrejas que são autogovernadas. E a ideia de uma igreja autogovernada é uma igreja autopropagadora, porque a mensagem do Evangelho não pode ser só transformacional e comunal, ela tem que ser missional também. O crente, independente qual seja a cultura, ele tem que responder para o Senhor: eis-me aqui. Ele não pode só achar que está tudo bem quando ele conhece Jesus, mas e aqueles que não conhecem? E a gente ouve muitos testemunhos de missionários que chegaram em aldeias para falar sobre Jesus, e alguém dizer: se você tivesse vindo antes, os meus parentes, meus ancestrais não tinham ido para o inferno. Por que vocês demoraram tanto? Por que vocês não vieram antes? E um grande missionário contemporâneo, ele disse que porque uma pessoa deve ouvir sobre o Evangelho ou ouvir pregações mais do que uma vez, enquanto há pessoas que não ouviram nenhuma vez sequer. E nós temos esse desafio como igreja, de levar a palavra do Senhor. Nós já sabemos aonde está o povo não alcançado do Brasil. Nós já sabemos onde estão os povos que não têm nenhum tipo de esforço da igreja. Eles estão nas florestas, e nós não podemos tratar isso com indiferença. A Janela Verde, ela abrange essas florestas que eu já mencionei: africana, asiática e Amazônia. E nós temos aqui no Brasil povos isolados. Há umas dificuldades que precisam ser faladas, que o acesso, como foi dito no vídeo, algumas comunidades indígenas você demora 3, 4 dias de canoa para chegar, às vezes rio acima. Você entende isso? O que é rio acima? Você está remando contra a maré, está indo contrário, então é difícil. Você já está entrando num outro país e um outro território. Mas nós temos então leis que protegem os indígenas de ter contato com não indígenas. Está gravando? Está ao vivo? Como é que está? Algumas coisas nós não podemos falar, mas nós precisamos ter muita cautela. Quando nós adentramos numa aldeia, o Géser esteve lá, eu dei algumas orientações para ele, aquelas cutucadinhas, se liga nisso, faz isso aqui, cuidado de falar isso, porque a gente é assistido, irmãos. Já falaram sobre a 4 formas de fazer missões aqui? Não? Existem 3 formas clássicas de fazer missões. A gente sabe quais são. Ontem eu peguei no pé, porque a primeira forma de fazer missões tem que ser orando. Sempre orando. Missões começam com oração. Então não tem missionário que vá para o campo, que seja enviado para a igreja, que não participa do culto de oração. Não tem como a igreja apoiar um missionário que não ora. Não tem como uma igreja ser missionária se ela não ora por missões. Mas indo também é uma forma de fazer missões.
Quem está disposto a ir? Você não precisa ir o resto da sua vida se enfiar numa aldeia, ir para uma outra nação, ir para um povo, o resto da sua vida, não. Existem viagens missionárias de curto prazo, viagens de férias, viagens missionárias que você pode se dedicar, e nós estamos nos esforçando para isso, para cada dia mais dar oportunidade para as pessoas viverem o campo missionário. Mas a quarta forma é não atrapalhando. É pesado, é duro ter que falar isso, mas tem pessoas que atrapalham a obra missionária, porque se aventuram em fazer algo que Deus não mandou fazer, se aventuram em fazer algo para o qual eles não estão preparados para fazer. Estraga o trabalho de muitos anos, de pessoas que estão lá, tentando se aproximar. O Géser disse que assistência social, ou fazer obra social não é missões, e é verdade, não é missões. E está lá o pastor tentando trazer as pessoas para o culto de oração, para o estudo bíblico, no sertão, está lá se esforçando para ensinar a pessoa sobre o conceito do pecado. Mas aí chega um outro irmão cheio de presentes, cheios de atrações, de atrativos, cheios de barganhas. E as pessoas vão dizer: ó, Géser, na sua igreja eu não vou não, que você pega no meu pé, está querendo que eu pare de fazer isso, falou que é pecado, que não dá certo, eu vou para a igreja do pastor Fabiano, que lá ele me dá as coisas. Missões, irmãos, é tornar conforme o evangelho. Missões não é barganha, missões não é colocar a placa da igreja em algum lugar, tirar foto e apresentar, não. Missões é tornar as pessoas conforme o evangelho, é evangelizar. Porque naquele grande dia, o que nós vamos entregar para o Senhor? Nós vamos chegar lá achando que as nossas mãos estão cheias, como diz o hino da harpa 16. Chegar com as mãos vazias. Posso ter 2 mãos vazias, com Jesus me encontrar. Quantos índios poderia ao Senhor apresentar? E a gente chega lá achando que está entregando alguma coisa, mas na verdade, eu acho que vai acontecer o seguinte: falar, ó, essas almas aí não é sua não. Essas almas aí é do Zezinho lá, do seu João pescador, né? Essas almas não são suas. Nós precisamos, como igreja, assumir o nosso papel, trazer pessoas para o culto, visitar pessoas nos seus lares. Missões não é só viajar, irmãos. Missionário não é ser um viajante, e eu digo sempre isso, que se viajar fosse sinal de missões, os motoristas de ônibus fala o nome da empresa aí, Jesus, do Cometa, seriam os maiores missionários do Brasil. Não, você pode ser missionário aqui, você pode trazer pessoas para esta igreja, para o culto de cura, para a campanha, para o culto de libertação, para o estudo bíblico. Antes nós convidávamos as pessoas para fazer estudo bíblico, né? Acabou isso. Isso é fazer missões. Isso é fazer missões. Porque antes do título, irmãos, antes de recebermos o título de missionário, nós precisamos trabalhar. Trabalhar para o Senhor. E eu vou além, digo que o título não muda nada na nossa vida. O título não muda nada. Quantos missionários que eu conheço, que nunca pisaram no campo missionário, e quando vão para o campo missionário, é só para tirar proveito, é só para fazer material de divulgação e buscar oferta nas igrejas. Está errado, irmãos. Nós conhecemos a palavra de Deus, o evangelho ele é simples, o evangelho, a palavra de Deus, ela é tranquila de se entender, nós que complicamos. Vamos além daquilo que nós achamos. Nós aprendemos de uma forma totalmente errônea, totalmente fora, e o Senhor ele quer nos levar para o eixo. O Senhor quer nos levar de volta para a essência. Nós olhamos para a igreja de Atos, a igreja ela era simples.
A igreja era poderosa, a igreja que orava, a igreja que se reunia nas casas para orar, as igrejas que temia a liderança, que amava os irmãos, que estava junto, mesmo quando a perseguição chegou, ninguém se dispersou. Estavam todos lá, em oração. E eu quero compartilhar o texto da palavra de Deus de Atos 1 e 8. É um texto clássico em missões. É um texto que eu ouvi muito o pastor Edson Queiroz pregar. E eu me lembro que certa vez perguntaram para ele: ô pastor, por que só Atos 1:8? Por que tudo é Atos 1:8? E ele disse: olha, porque você ainda está aqui. Porque você ainda não entendeu. Porque você não pegou a visão. Porque você ainda não fez nada. Porque você precisa se mexer. Eu comentei ontem, acho que foi com o Géser, que o crente que não trabalha na obra de Deus, na igreja, ele dá trabalho. Ele dá trabalho, irmãos. Quem não se envolve com as coisas da igreja é um crente que dá trabalho. Não é porque ele quer, não. Não é porque ele é problemático. O único motivo é que ele tem tempo de sobra. Está sobrando tempo na vida dele. Tanta coisa para fazer na obra de Deus. Na aldeia, a Vitória viu, o Géser viu, o Joel viu. Quantas coisas para fazer, até mecânico eu fui. Nunca arrumei um carro na minha vida, irmão. Tive que desmontar o carburador do golzinho do irmão. O Géser estava lá, desmontei, assoprei, bebi gasolina. Demos tranco no carro, empurramos, um de cada vez para não matar todo mundo, né, Géser? Empurramos o carro na subida, tranco na subida, irmão. Mas é porque tem que fazer alguma coisa, não tinha ninguém lá na aldeia para fazer, éramos nós. Vamos lá. Depois você fala do cachorro. Atos 1 e 8, você encontrou aí na sua Bíblia? Vamos ler aqui a partir do versículo 6, nós vamos parar lá no 8, tá? Fique de pé, por favor. E diz assim, a palavra do Senhor: certa vez os apóstolos reunidos com Jesus, então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? E Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião, o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão o poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os lugares mais distantes da terra. Amém. Repita comigo assim. Pode repetir aqui, pastor? Pode. Na minha igreja o pessoal não gosta. Fala comigo, Senhor. Pode sentar, dando glória a Deus. Às vezes eu falo isso na minha igreja, o irmão já torce o nariz, né? E eu sempre digo que se eu fosse pregador de verdade, é o meu sonho ser um pregador, irmãos. E esse texto, ele é conhecidíssimo em missões, Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E nós temos uma série de oportunidades temáticas para poder discorrer essa mensagem, mas eu gostaria de trabalhar somente na versão que eu estou usando, a nova tradução da linguagem de hoje, o porém. Porém, se fosse na nova versão internacional, seria o mais. E começou um discurso, uma conversa fora do contexto. Começou então uma orientação de Jesus totalmente fora do que os discípulos estavam falando. Eles estavam falando uma coisa e Jesus entrou em outro assunto. Jesus entrou em outro assunto. Eles perguntaram, mas como que vai ser esse negócio de o Senhor restaurar Israel, entregar o reino para Israel? E Jesus foi categórico, e eu amo isso no Senhor, quando Ele nos trata assim.
Porque nós queremos sempre se envolver com coisas que não são prioridades, coisas que não são importantes, coisas que não são relevantes. Nós somos peritos nisso, os seres humanos, os cristãos desta geração, nós dessa igreja atual, somos peritos nisso, de querer fazer aquilo que Jesus não mandou fazer, de querer se intrometer em coisas que não são da nossa conta, de querer saber coisas que não vão mudar a nossa vida e nem a vida de ninguém. E os discípulos estavam lá, curiosos, e perguntaram para o Senhor: é agora que o Senhor vai devolver o reino para Israel? E Jesus, ele foi direto. Jesus, um líder verdadeiro, o nosso maior exemplo de liderança, ele foi direto. E olha, irmãos, nós somos pastores, nós somos pais de família, nós somos líderes na empresa com nós trabalhamos, nós somos referência, e nós não podemos deixar levar por assuntos que não são os assuntos que glorificam ao Senhor. Os assuntos que são urgentes nos dias em que nós vivemos, assuntos que não são pertinentes a nós. Eu até fiz uma postagem no Instagram, eu tenho 3 seguidores, eu acho, no Instagram. Eu sou bom nisso aí. A Valnice Mulhomens, falando sobre Satanás, ele é perito em tirar-nos o foco, roubar-nos a visão, tirar-nos a nossa direção, tirar-nos do propósito do Senhor. Ele só faz isso. Ele trabalha para isso, ele é bom, ele estudou, ele é pós-graduado nisso. Mas nós temos que ter visão e não podemos perder o foco. Nós temos que estar ligados no Senhor, prestando atenção. Nós temos que estar voltados para a vontade do Senhor. E Jesus disse, contextualizadamente, conforme um dos segmentos menos evangelizados, que é o sertanejo, Jesus disse assim para os discípulos: não é da sua conta. Não é da sua conta. Não é da sua conta. E aí ele inicia no versículo 8 dizendo: mas, agora eu vou falar um negócio que é da conta de vocês. Agora eu vou falar uma coisa importante. Agora eu vou falar algo que é realmente necessário. Vocês vão receber poder do Espírito Santo. E vocês vão ser as minhas testemunhas. Nada mais importante nesses dias do que sermos movidos pelo Espírito Santo de Deus. Nada mais importante nesses dias do que sermos guiados, dirigidos, de sermos sempre motivados pelo Espírito Santo. Nós precisamos dar valor a isso. O crente verdadeiro tem que dar valor a isso. O crente genuíno que está preocupado de ir para o céu, de ajuntar tesouros no céu, ele tem que buscar incansavelmente esse revestimento do Espírito Santo. Não estou falando de batismo no Espírito Santo. Estou falando de intimidade com o Espírito Santo. Estou falando de guardar o contato. Estou falando de ter sensibilidade nos ouvidos. Estou falando de ter disposição para obedecer quando o Espírito falar. O pregador falou ontem que Felipe estava totalmente voltado à voz do Espírito. E ele não queria aparecer, o Senhor tinha que aparecer, porque ele pregou para uma multidão, mas também se ajuntou uma carruagem e uma só alma ele evangelizou. Eu estava ouvindo, estava ligado na pregação. Quem falou? Foi o Espírito. Quem mandou ajuntar a carruagem? Foi o Espírito. Quem chamou ele para aquele eunuco? Foi o Espírito. Então, eu não tenho querer que ser pregador de multidão. Eu tenho que ser um pregador do Espírito. Eu não tenho que fazer sucesso na terra. Eu tenho que fazer sucesso no céu.
Eu não tenho que estar preocupado em estar sendo visto, porque quem não é visto não é lembrado, não, irmãos. Nós temos que ser visto pelo céu, nós temos que ser lembrado no céu. O crente tem que estar preocupado com isso. Não se preocupe com coisas que não vai mudar nada a sua vida. Mas recebereis poder do Espírito Santo. E o que nós mais vemos são pessoas se autopromovendo, dizendo: eu sou cheio do Espírito, eu tenho o poder do Espírito, eu recebi o poder do Espírito. Mas não evangeliza ninguém, mas não testemunha de Jesus, mas não ama o próximo, mas não ama Deus sobre todas as coisas, mas não valoriza a palavra do Senhor, mas não está presente nas ações da igreja. Não é templo, não é denominação, ações da igreja universal na face da terra. Recebereis poder para ser minhas testemunhas. Você não recebe poder para ter um ministério próprio. Você não recebe poder para ter lá ministério Fabiano Rodrigues. Não, você recebe poder para testemunhar de Jesus. Para testemunhar de Jesus. E eu amo essa passagem, porque é uma ordem que não é uma ordem na ordem. É um imperativo, uma ordem simultânea. Diz tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até nos lugares mais longes, que é o confins da terra. E a gente escolhe, né? Eu quero ser crente em Jerusalém. Mas em Jerusalém está tendo perseguição. Então eu vou para Samaria. Está sabendo quem morreu lá em Samaria? Então eu vou para a Judéia. Na Judéia parece que também alguém morreu lá. Então eu vou para os confins da terra. Meus irmãos, não importa onde. Não importa onde você vai estar e por que você vai estar lá. O que está importando aqui, a meta narrativa, o grande objetivo dessa passagem é testemunhar. É ser testemunha, é ser um missionário. E se não me falha a memória, Oswaldo Smith disse: olha, você é um missionário. Todo crente, ele é um missionário, mas se não for um missionário, ele é um impostor. Nós precisamos, irmãos, assumir esse papel, porque deixar só nas costas dos obreiros, só das líderes, só deixar nas costas dos evangelistas, é muito fácil. Mas nós precisamos assumir. Desfocar daquilo que não é relevante. Desfocar daquilo que não foi o Senhor quem falou. Geograficamente falando, irmãos, Atos 1:8, ele nos dá autoridade em todos os lugares que nós estamos. A autoridade do Espírito Santo. Mas nós temos que estar ligados no Senhor. Deixar de fazer aquilo que nós queremos fazer. Deixar as minhas vontades de lado. Deixar, o meu querer, o meu achismo de lado. E seguir o Senhor conforme a sua orientação. E há uma ordem, em Mateus capítulo 16, versículo 15, que é: vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Mateus 16, 15, né? Marcos, desculpa. O professor Leandro, ele fez um comentário no meu envio para Moçambique, que as coisas mais importantes, elas são ditas nos momentos cruciais. A gente sabe que quando alguém está à beira da morte, alguém que vai fazer uma viagem e não vai voltar mais, quando um pai vai casar um filho, acho que nós já passamos por isso. Quando é chegada a hora, então ele chega e diz para o filho: olha, cuida dela, seja um homem como eu fui.
não faça ela sofrer. Assuma a sua responsabilidade de homem. E não é diferente para uma filha. Olha, cuida do seu marido, dá testemunho, ame ele. Nós vamos estar orando por você. Se tiver dificuldade, nós sempre vamos estar aqui para te apoiar. Mas no momento de separação, as coisas mais importantes, elas são externadas. E não foi diferente com Jesus. Não foi diferente com Jesus. Jesus, na sua ascensão, quando ele volta para o Pai, depois de passar 40 dias instruindo os discípulos, então no último momento, ele chega e fala assim: vão pelo mundo e anuncie o Evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E eu trago comigo isso, de que é uma orientação importantíssima da parte do Senhor para a igreja. Se não fossem os missionários, nenhum de nós estaríamos aqui. E eu digo missionários de uma forma geral, porque tem missionário que acho que nem ele nunca soube que ele era um missionário, mas ele pregou para nós. Mas ele evangelizou a gente, ele discipulou, ele cuidou, ele ligou preocupado, sabendo, ele ia na nossa casa, ele chamava a gente para ir para o culto, ele estava sempre com a gente, perguntava: você está bem, como é que está se sentindo, e aí, tem alguma coisa que você está com dúvida? Missionário que nem ele mesmo sabia que ele era um missionário. E eu citei ontem, também na mesa com o pastor Júnior, da igreja a qual nós fomos, que eu trago comigo a fala da Sofia Milha, que uma vez ela citou que ela não tinha um chamado, ela desbravou os indígenas aí, foi uma das maiores missionárias entre os povos indígenas. Olha, eu não tenho chamado. Não tem chamado, Sofia? Não tenho. E você está aqui, como é que é isso? Ele falou: não, eu só li na Bíblia e obedeci. Eu não preciso de um chamado específico, claro, eu não preciso de um chamado sobrenatural, eu não preciso de um chamado extraordinário, sendo que eu já tenho aqui Jesus me chamando para ser testemunha em todos os lugares. Jesus dizendo: vai, faça discípulo em todos os lugares, eu não preciso nada mais além disso. É lindo, é maravilhoso. Quando eu entendo isso, eu estou totalmente voltado a dizer para o Senhor: eu entendi que não foi qualquer espírito que eu recebi. Eu entendi que não foi de qualquer jeito. Eu entendi que não é de mim mesmo. Eu entendi que não é por emoção. Eu entendi que o Espírito Santo veio sobre mim, um poder sobrenatural, e me fez testemunha. Ser testemunha. Testemunhar. Nós precisamos entender que esse poder citado aqui não é qualquer poder, não. Não é o poder dos super-heróis, da Marvel, não é esse poderzinho não, irmãos. Isso aqui está muito ligado a um poder de morrer pelo meu ideal. Morrer, martirizar-se pela ideia, pelo chamado. É maravilhoso. É maravilhoso quando nós entendemos isso. Você pode ser uma missionária da cozinha. Você pode ser um missionário da libertação. Você pode ser um missionário da proclamação do Evangelho nos transportes públicos, nas praças públicas. Você pode ser um proclamador, um missionário proclamador do Evangelho em outros idiomas. Você pode ser um missionário na sua profissão, mas não pode ser um missionário fraco, não pode ser um missionário frouxo, não pode ser um missionário covarde, não pode ser um missionário que retrocede, não pode ser um missionário medroso, porque a Bíblia diz, Paulo ele escreve para Timóteo dizendo: olha, Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor
e de equilíbrio. É o mesmo poder. O mesmo poder. Ou nós somos ou não somos. Há uma convocação santa da parte de Deus nesta noite para todos nós. Eu levantei hoje pela manhã, e eu fui para a cozinha, e eu coloquei lá no YouTube, louvores da década de 90 e 2000. E eu lembrei que eu era crente. Eu já fui crente na vida, irmãos. Eu me lembrei que naquela época eu orava mais. Eu lembrei quando a Cassiane estava cantando que eu jejuava mais. Eu lembrei que eu falava mais de Jesus, que eu lia mais a palavra. Eu lembrei que eu não tinha medo e nem vergonha de falar que eu era cristão em qualquer lugar. E como me deu vontade de voltar ao primeiro amor. Não sei se minha esposa percebeu, a hora que ela levantou, eu já estava lá ouvindo a Cassiane cantar. Nós precisamos voltar à essência da igreja. A igreja de Atos, a igreja do Novo Testamento. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Talvez você não, mas eu confesso nesta noite, pastor Josué, autoridade sobre a minha pessoa, eu abandonei o primeiro amor. Eu não sei se mais alguém assim como eu deixamos de ser crente como nós éramos, mas há um convite do Senhor. Lembre-se de onde você caiu e arrependa-se. Então, se nós deixamos de fazer a obra de Deus, de ganhar alma para Jesus, de evangelizar, de orar pelos enfermos, de estar mais com a nossa igreja amada, há um convite do Senhor para nós nesta noite. Lembre-se de onde você caiu, arrepende-se e vamos voltar ao primeiro amor. Eu quero orar com você, com a permissão do pastor, para encerrar minha fala. Nesse culto de missões, nós precisamos ser uma igreja missionária, sempre. Não estou falando que você não é, que nós não somos, mas nós precisamos ser mais. Eu desafio você a trazer pessoas para o culto, para o estudo bíblico. Eu desafio você, irmãos, a visitar mais pessoas. Chamar o pastor, pastor, vamos fazer uma visita comigo ali? E não precisa ser o pastor, o presidente, pode ser um pastor setorial, pode ser um obreiro, uma irmã. Nós precisamos resgatar isso. Vamos ficar de pé e vamos orar. Aconselho que você ore, lembrando que o Senhor, Ele disponibilizou para nós o seu poder. Fale com Deus agora, se você quer ser usado, ousado, se você quer ser poderoso, fale com Deus. Querido Deus, nós somos a igreja do Senhor. Nós não queremos ser condenados com o mundo, nós não queremos perder a nossa oportunidade. O Espírito que o Senhor nos deu foi de poder, de amor e de equilíbrio. Senhor, uma chamada universal para a igreja missionária é testemunhar em todos os lugares. E quantas vezes estamos ocupados demais com os nossos projetos pessoais, que esquecemos do chamado do Senhor. Quantas vezes estamos ocupados demais com aquilo que, Senhor, alimenta a nós, os nossos desejos, as nossas vontades, e nos esquecemos da vontade do Senhor, que é que nenhum se perca. Quantos da nossa família, quantos vizinhos nossos, quantos amigos de escola, de trabalho, Senhor, precisam ser alvo desse poder. Nos ajude, Senhor, a recuperar as forças no Senhor, a jejuar o quanto nós jejuamos, a orar o quanto nós orávamos, a, Senhor, estarmos congregando o tanto quanto congregávamos, a aceitar os desafios da nossa liderança, a encarar, Senhor, com prioridade as coisas do Senhor.
Nós precisamos olhar para os perdidos, olhar para aqueles que ainda não foram alcançados, olhar para aqueles que estão, Senhor, sozinhos, em uma selva, e às vezes não sabem nem que existe um Salvador, que cura a amargura, a angústia, que cura, Senhor, as enfermidades da alma. Tenha misericórdia de nós, Pai. Que sejamos a sua igreja em todo o tempo, em todos os lugares, para a glória e honra do teu nome. Eu te agradeço por esta igreja, pela liderança, pela vida dos irmãos que têm nos auxiliado aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus queridos, eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Pastor Josué, que Deus abençoe. Conte sempre com a gente, para as congregações, para os trabalhos de missões de vocês. Nós estamos à disposição para auxiliá-los no que precisar. Bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia.